A sociedade, os religiosos, os fariseus, a família rejeitaram a Jesus, por que não iria rejeitar também os seus discípulos? Irmãos, eu vos saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero vos deixar uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, versículos 53 a 58. Assim diz a palavra de Deus: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre todos nós estas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Observem, meus queridos e amados irmãos, que neste episódio, neste capítulo, Jesus foi e iniciou o seu ministério, onde muitos que estavam ali presentes, eles não acreditavam no chamado de Jesus Cristo. Muitos deles se maravilhavam das palavras que eles diziam, porém, eles questionavam de onde que lhes vinha aquelas maravilhas e essa sabedoria. Não é este o filho do carpinteiro? Não estão seus irmãos todos entre nós? Pois bem, quando Jesus iniciara o seu ministério terreno, ele fora por muitos rejeitado, ele fora por muitos deixado de lado. Porém, Cristo Jesus não desistiu do seu ministério, ele persistiu, ele prosseguiu adiante. Apesar das dificuldades, apesar de não ter o apoio familiar, apesar de não ter o apoio da religião da época, ele persistiu, ele prosseguiu em fazer valer o teu ministério. Então, meu querido, se você tem passado por provas, se você tem passado por um período onde muitos não acreditam no teu ministério, na tua chamada, tem um exemplo neste dia de Cristo Jesus, que mesmo sendo rejeitado na sua cidade, pelos seus familiares, pelos religiosos da época, ele não desistiu do seu chamado, tendo saído para pregar nas cidades circunvizinhas, tendo saído para pregar em outras localidades, mas ele persistira no seu ministério. Então, se você crê que tem uma vocação, uma chamada, se o desejo lhe arde no coração, pega o Evangelho do Reino de Deus aos quatro ventos, pega o Evangelho do Reino de Deus a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus diz: istes a tempo e fora de tempo, pregues a tempo e fora de tempo. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho às almas perdidas, te chamou para poder evangelizar e pregar ao mundo perdido. O mundo anseia em ouvir a palavra de Deus. Chegará tempos nesta terra em que tentarão, quererão ouvir a palavra de Deus, mas não lhes será possível, porque lhes será tirado esta oportunidade. Nesta ocasião, eles se escandalizavam de Jesus, dizendo:
estas coisas, dizendo essas coisas a respeito de Jesus, admiravam das maravilhas que aconteciam, admiravam da sabedoria, mas não se rendiam ao ministério de Cristo, tanto que diante dessa circunstância, naquelas localidades, o próprio Jesus não pudera realizar grandes milagres, pois faltava ao povo a falta de fé. A incredulidade é uma coisa que nos afasta da presença de Deus, que nos afasta dos anseios de Deus, que nos afasta da vontade de Deus, mas aquele que tem fé, aquele que persiste e insiste, vai até o fim. E não importa a situação, as circunstâncias, mas mesmo assim ele consegue alcançar os seus objetivos. O exemplo que nós temos de Cristo Jesus no tocante ao ministério é um exemplo de que não se deve desistir apesar das circunstâncias. É um exemplo de que não se deve desistir apesar de que haja dificuldades no meio do caminho, que ainda que pessoas ou coisas não te aprovem, ainda que os religiosos não te aprovem, ainda que eles fechem a oportunidade, Jesus Cristo começou a pregar o evangelho do reino de Deus para as pessoas, para os pecadores e publicanos, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqueles que receberam a Cristo Jesus foram também recebidos no céu de glória. Aqueles que receberam o Senhor Jesus também foram recebidos pelo Pai na eternidade. Aqueles que receberam de bom grado a palavra de Jesus também foi recebido através do Senhor Deus a palavra: vinde benditos e entrai para o reino que vos pertence. Então aquele que recebe a Jesus recebe aquele que lhe enviou, recebe o Pai eterno, o Pai das luzes, e que o Senhor possa fazer com que você tenha força e resistência, e diante de todas as afrontas e diante de todas as calamidades e dificuldades da vida, nós venhamos entender que aquele que é chamado, aquele que recebeu a palavra de Deus, aquele que é vocacionado, aquele que tem a vontade de pregar o evangelho do reino de Deus, este não pode ser parado, porque ele não pode desistir se seguirmos o exemplo que Cristo Jesus nos deu, que mesmo em momentos de dificuldade, pregado na cruz do Calvário, ele não desistira de pregar o evangelho do reino de Deus. E ali, quando naquele momento, naquele instante de dificuldade, onde qualquer um poderia virar as costas, quando o ladrão da cruz olha para ele, com um olhar de amor, ele responde a ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele não virou as costas, mesmo estando passando por um momento de dificuldade, mas ele teve o altruísmo de observar na vida de outra pessoa a necessidade de conhecer a Deus. Mesmo no momento de prova, mesmo no momento de dificuldade, ele ouviu a pessoa que clamava por ele. Por isto, se você tem passado por dificuldades em seu ministério, não desista, insista e persista, porque o maior exemplo que nós temos é de Jesus, que mesmo sendo rejeitado pelos seus familiares, sendo rejeitado pelos religiosos da época, sendo rejeitado pelo povo da sua localidade, pelo povo da sua cidade, mesmo assim ele não desistiu, mesmo assim ele persistiu. Então, se você crê e se você tem vontade, persista e insista até o fim, porque o Senhor ainda vai te usar para salvar almas e mudar, transformar a vida de muitas pessoas. Portanto, meu querido irmão, minha irmã, não desista daquilo que Deus colocou
nas suas mãos. E assim eu encerro dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Mas a sua função, a sua tarefa é pregar o evangelho do reino de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, peço para você que se inscreva neste canal e também curta. O meu muito obrigado e fiquem com Deus.